Olá, tudo bem com você? Estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica, mais um dia, João capítulo 14. Nós vamos dar início a esse capítulo e se você tem gostado de todo o conteúdo que temos feito, dê o seu gosto, partilhe o vídeo, vamos pedir para que o Espírito Santo agora nos conduza. Ó meu Deus, estamos meditando nessa palavra tão poderosa. A única coisa que vai permanecer para sempre a tua palavra. O Senhor disse que tudo passará, menos ela. Por isso, nos dá do teu Espírito, fortaleça-nos para que possamos ouvir e atender a tua voz. Assim seja. Então, Evangelho de João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O comentário diz: crede em Deus. O Senhor Jesus, que deveria estar aflito devido à morte sob circunstâncias cruéis, mantinha-se calmo e ainda fortalecia os discípulos que só de ouvirem sobre o martírio pelo qual ele passaria se apavoravam. Por isso, foram encorajados pelo Salvador a terem fé para vencer a tristeza e as perseguições. A fé é o remédio contra o desespero, o medo e as pressões externas. Viver a fé nos faz resistir à tensão emocional causada pelos problemas e nos torna fortes o suficiente a ponto de não nos abalarmos diante de nada. Então, eu acho isso interessante, né? Não turbar quer dizer não ficar preocupado, não ficar ansioso. É você parar de pensar nas coisas que você tem para resolver, tirar o seu coração disso, mas crer em Deus. Crer em Deus é você se entregar a Ele por completo. Então ele nos dá essa segurança. E ele disse no 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. O comentário do 2 diz, na casa de meu pai. Ao dizer que iria preparar lugar, o Senhor Jesus não quis dizer que iria criar uma moradia, mas o descanso para os filhos de Deus já está preparado desde a fundação do mundo. O que ele quis mostrar é que, após trilhar o estreito caminho do Calvário, voltaria ao céu com autoridade para abrir a porta dessa nova morada àqueles que creem. O céu é um lugar tão especial que é graciosamente chamado de casa, ou seja, é o lar dos nascidos de Deus. Não significa que lá existam casas literais em que as pessoas poderão desfrutar de aposentos ou competir umas com as outras para ver quem tem o lar mais belo. Significa que o céu só é céu porque o Altíssimo habita nele. Portanto, sua maior beleza está na majestosa presença divina. Assim, o privilégio dos salvos está em poder contemplar a face de Deus eternamente. No entanto, perdem o direito de ter acesso a esse lar aqueles que não lhe obedecem e não lhe temem como Pai. Nós temos que entender que o nosso verdadeiro mundo, né, a nossa verdadeira casa não é aqui, né? As coisas não giram em torno de satisfazer nossas vontades aqui, mas ele falou que há um lugar muito melhor, que é o céu. É para onde nós devemos dirigir os nossos pensamentos e os nossos olhos, né? E aguardar por essa morada celestial. No 3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O comentário, virei outra vez. Essa referência trata da segunda vinda do Senhor Jesus para buscar as pessoas que são benquistas e aguardadas por Ele e pelos anjos no céu. Embora no mundo elas sejam tratadas como peregrinas, insignificantes, na posteridade serão recebidas como valorosas cidadãs do seu reino. Isso nos faz ver que, diante das tribulações desta vida, nada fortalece mais a fé que receber a garantia de que seremos conduzidos ao céu pelo próprio Senhor. Ter certeza de que passaremos a eternidade com Ele é a maior de todas as riquezas. É um privilégio que ninguém pode tirar, senão nós mesmos. E assim como ele desfrutaria da presença de Deus, ele falou, eu quero que vocês também tenham isso. Quer dizer,
Ele proporciona essa mesma riqueza para nós, né? Quem somos nós para merecermos tão grande amor e carinho dele? No 4, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O comentário aqui do 6 diz o único caminho. A resposta do Salvador a Tomé é um dos maiores ensinamentos das Escrituras, pois não se limita apenas a mostrar o caminho, mas reitera aos discípulos e a nós que ele é o caminho que nos leva ao Pai. Por intermédio do Senhor Jesus, conhecemos a verdade, a qual deve ser praticada para recebermos vida. Aqueles que desejam viver plenamente na terra e na eternidade devem excluir qualquer outro suposto caminho, como religião, rituais ou autossuficiência, pois tudo isso não passa de ilusão. O Senhor Jesus é o único meio que nos conduz a Deus. A parte B diz caminho. Também foi o nome dado ao movimento de fé dos cristãos no início da igreja primitiva. E de fato esse é um dos versículos que traduz aqueles que querem se tornar verdadeiros cristãos, né? Ele não falou, eu sou o fim do caminho. Não, ele falou, eu sou o caminho. Então significa dizer que nesse caminho eu vou encontrar pedras, eu vou encontrar dificuldades, eu vou encontrar lutas, mas venha o que vier e eu tenho que permanecer nele, eu vou me deparar sempre com a verdade. E a verdade, Jesus já tinha dito, ela nos liberta. Então, eu serei livre aqui no meio desse caminho, ele sempre vai me livrar. E terei vida, a vida não somente vivida neste mundo, mas a vida eterna. No 7, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quer dizer, o Pai estava representado pelo Filho, né? Através do Espírito Santo nele. Mas o comentário do 7 diz assim, se vós me conhecesseis, conhecer o Senhor não é o mesmo que pertencer a uma religião e saber sobre seus dogmas, nem mesmo ter entendimento sobre a Bíblia, pois num conhecimento intelectual é eficaz para conceder ao ser humano a mais sublime, pessoal e intransferível experiência com Deus. Somente por meio do novo nascimento se alcança profunda comunhão com o Eterno e entendimento para servi-lo. Portanto, a pessoa só poderá chegar ao céu se antes conhecer o Senhor aqui na terra. Caso contrário, lhe faltará forças e capacidade para vencer as provas e cumprir o compromisso de obediência a Deus até o fim. E a prova de que os apóstolos, apesar de andarem com o Senhor Jesus durante esse tempo de 3 anos, eles ainda não conheciam a Jesus, não tiveram essa experiência com ele. E aí o 9 diz, aliás, o 8 disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O comentário diz, mostra-nos o Pai. Ao longo de 3 anos com os discípulos, o Senhor Jesus fez constantes revelações a fim de que crescem nele, tanto como o Filho de Deus, quanto como o Messias. Mas embora aqueles homens tivessem Deus em carne e osso ao lado, diariamente só o conheciam na esfera humana. Por isso pediam a ele mais do que lhes fora oferecido. Do mesmo modo, diante dos sofrimentos da vida, muitos cristãos têm fraquejado a ponto de pedir sinais especiais a Deus para crerem. Buscam um caminho mais fácil, pois consideram que andar somente pela fé é um grande desafio. Com isso, desejam sentir emoções e ter novas revelações, além das que já estão nas Escrituras, pois acreditam que o que recebem delas não basta. No entanto, somente a fé no Senhor Jesus nos faz alcançar a salvação. Isso significa que pessoas ávidas por novidades espirituais acabarão enganadas por falsas doutrinas se não focar exclusivamente na palavra do Altíssimo. E aqui nós vemos a necessidade da pessoa nascer de Deus, né?
Porque enquanto ela não tiver esse novo nascimento, ela vai continuar vendo com os olhos da carne. E a carne, ela não consegue reconhecer nada que é do Espírito. Aliás, ela não aceita nada que seja do Espírito. Ela é carne. Por isso que Filipe, não somente ele, mas os demais também, eles não conheciam o Pai. Apesar dele estar falando que quem olha para mim vê o Pai, eles não conseguiam entender isso. Aliás, eles não entendiam nem quando o Senhor Jesus estava dizendo que ele iria ter que ser crucificado. O 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? O comentário do 9, tanto tempo. Se os discípulos, que eram tão próximos e tinham o privilégio de receber tantas instruções, permaneciam ignorantes espiritualmente, imagine a multidão que acompanhava o Senhor Jesus. Não há tristeza maior para o Altíssimo do que ver que pessoas se interessarem pelas bênçãos e não desejarem ou não se dedicarem em conhecê-lo. Quantas pessoas hoje na igreja estão nessa mesma condição, né? Conhecem a Bíblia, às vezes sabem recitar muitos versículos, pessoas que conhecem o líder religioso, conhecem tudo e mais alguma coisa, mas não conhecem a Deus, porque elas não nasceram de novo, elas não buscaram ter esse encontro com Deus, não buscaram desenvolver a sua fé. Estão como Filipe, apesar de estar com o Senhor Jesus, ainda pedem para conhecer o Pai, mas é natural para a pessoa que ainda não teve esse encontro com Jesus. No 10, mas crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O comentário diz assim: não crês tu? A falta de fé genuína tem levado a vida de muitas pessoas ao fracasso. Foi por esse motivo que os discípulos não conseguiram ver que o Pai se mostrava no Filho em glória, perfeição e sabedoria. O Senhor Jesus era o retrato exato do Altíssimo e a sua suprema revelação visível em todo o tempo. E sabe, por exemplo, o Senhor Jesus, ele então iria providenciar, abrir o caminho, né, através do sacrifício, para que todos os que crescem nele também pudessem desfrutar da mesma presença do Pai, porque ele iria nos reconciliar com o Pai através do seu sacrifício. 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. O comentário do 12 diz: farás as obras que eu faço. A princípio pode parecer difícil realizar ou superar as obras feitas pelo Senhor Jesus, como a ressurreição de Lázaro, a transformação da água em vinho, a multiplicação de pães e peixes, mas a palavra assegura que a fé genuína tem poder para tal. Essas obras, porém, não se restringem a milagres físicos, antes abrangem ainda mais as obras espirituais que conduzem a alma à salvação. Afinal, para Deus, nada é mais importante que levar alguém a se submeter à palavra para alcançar a vida eterna. Então, os sinais, né, são naturais, acontecer diante de uma apresentação de fé. Mas o novo nascimento é a coisa mais difícil, porque a pessoa constrói a vida dela sobre uma mentira, né? A mentira da religiosidade, a mentira do que ela acreditou a vida inteira, a mentira que os pais retransmitiram para ela. Então, quando ela se depara com a palavra de Deus, que é a verdade que cura, que liberta, que restaura, ela tem uma certa resistência de acreditar. Mas aqueles que se entregam completamente a essa palavra são livres, são libertos. Aí o comentário diz assim: as obras maiores, assim que o Senhor Jesus ascendesse aos céus e fosse glorificado pelo Pai, seus ensinamentos e seus sinais se tornariam amplamente conhecidos por meio dos seus servos. Como homem, o Messias era limitado pelo tempo e pelo lugar, mas
depois que fosse sacrificado e exaltado, daria ao Pai muitos filhos em todo o mundo e em todas as gerações. E estes dariam continuidade à sua obra terrena em extensão muito maior. Um exemplo disso foi a conversão de cerca de 3.000 pessoas em um único dia. Está lá em Atos 2. Vale ressaltar que, para o Altíssimo, não existe feito maior que levar um pecador ao arrependimento e à salvação. Portanto, aquele que se empenha pela conversão de uma alma, pregando e testemunhando o Evangelho, faz a mais extraordinária de todas as obras. Veja a humildade do Filho de Deus incentivar e possibilitar que nós, pessoas falhas, possamos ser mais frutíferos que Ele nesse mundo. Eu lembro que o apóstolo Paulo ele fala que sente dores de parto, até o Senhor Jesus ser formado no interior de uma pessoa. E de fato, né? A pessoa que ainda não nasceu de Deus, ela é como uma montanha russa. Ela sobe, mas ela desce numa velocidade tão grande que é espantoso, porque ao mesmo tempo que ela está se dedicando ao jejum, à oração, vindo às reuniões, buscando a Deus, né? Ela está naquela busca e a subida é devagar. Ela também, quando desce, ela desce de uma vez. Então, a pessoa que nasceu, só é nascida da carne, ela vive para os prazeres, ela vive para o aqui e agora. É aquela pessoa que vive para o que ela sente vontade, então ela faz, ela não sente, ela não faz. Hoje ela quer algo, então ela faz. Amanhã ela já não quer mais, então ela deixa para lá. Então, é a pessoa muito guiada pelas suas emoções. Isso é um problema sério. Mas quando a pessoa ela decide, né, ela fala assim, a partir de hoje eu quero viver uma vida de santidade, eu quero nascer de novo, e ela deseja isso com toda a alma dela. Então ela vai subir e é uma subida constante, não há mais descida, é só subida. Então ela permanece crendo, crescendo e desenvolvendo a fé dela. E ele disse assim, 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O comentário do 13, pedirdes em meu nome. Muitos cristãos veem nessa palavra uma garantia de resposta automática para suas orações ou simplesmente veem o nome de Jesus como uma fórmula mágica que lhes proporcionará tudo o que querem. Porém, não é esse o propósito. O Senhor nos encoraja a pedir, pois aqueles que não pedem também não recebem. No entanto, para que as orações sejam respondidas, é necessário orar com fé e estar certo de que o pedido está alinhado com a vontade de Deus para que ele seja glorificado. Isso significa que o Eterno não fará nada que contrarie o seu santo caráter ou prejudique a nossa fé, ainda que desejemos muito, pois Ele nos ama e não quer ver a nossa destruição. Dessa forma, se algum pedido não é respondido, é porque não contribui para a nossa salvação. Por isso não podemos esquecer daquela oração que o Senhor Jesus fez lá no Getsemane. Nós vamos ver isso agora no Evangelho de João, né? Que ele pediu ao Pai que passasse dele esse cálice. Ele fez um pedido, mas ele colocou acima da vontade dele, ele colocou a vontade do Pai quando ele disse, mas contudo seja feita a sua vontade. Há pessoas que não querem orar assim, né? Elas querem que Deus se submeta à vontade delas. Ó Deus, que a tua vontade seja a minha vontade. Então, não tem como, né? Às vezes Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que vai ser melhor para que eu me mantenha na fé. Às vezes há pessoas que querem muito uma coisa, só que aquilo vai fazer elas se perderem na fé. E cedo ou tarde elas vão desandar e vão cair. Então, do que valeu Deus abençoá-la daquela forma se ela caiu na fé? Então, às vezes é melhor a gente não ter do que ter e cair na fé. É melhor a gente perseverar e preservar a nossa salvação. Ela é o bem, o tesouro mais precioso. Se para conquistar ela foi um sacrifício, para perder é tão fácil. Então cuide daquilo que você conquistou com muito sacrifício. E se você ainda não conquistou, ainda está a tempo. Lute para que você conquiste. Que Deus abençoe você.